Uma simples placa de metal, aparentemente insignificante, foi encontrada enterrada no chão, coberta de terra e ferrugem, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Mas essa descoberta parecia reescrever completamente a história da exploração na Califórnia, lançando uma nova luz sobre o passado do estado e intrigando especialistas do mundo inteiro. Em 1937, uma placa de latão foi encontrada por acaso, supostamente deixada por Sir Francis Drake em 1579, quando ele teria desembarcado na costa e reivindicado terras para a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Por décadas, a placa foi celebrada como uma relíquia autêntica, exibida em museus e estudada por historiadores, até que a verdade finalmente veio à tona. Tudo não passava de uma pegadinha universitária elaborada. A história envolve egos inflados, uma fraternidade brincalhona, rivalidades acadêmicas e uma mentira que rapidamente saiu do controle, enganando até os maiores especialistas. Hoje, vamos revelar as curiosidades mais inacreditáveis sobre a placa de latão de Drake. Uma farsa tão convincente que quase foi aceita como verdade histórica por gerações. A placa de latão trazia, em destaque, a suposta assinatura de Francis Drake, um detalhe que, à primeira vista, parecia incontestável. Mas, curiosamente, não existe nenhum registro histórico confiável de que Drake tenha deixado uma placa assinada em suas expedições. Os documentos oficiais da coroa britânica, cartas náuticas e relatos de bordo nunca mencionaram tal objeto. Naquela época, os exploradores eram meticulosos. Registravam cada descoberta, cada passo, cada artefato encontrado ou deixado para trás. No entanto, nem mesmo o diário de bordo de Drake, famoso por sua riqueza de detalhes, faz qualquer menção à existência de uma placa de latão. É como se a assinatura tivesse surgido do nada, sem testemunhas, sem contexto, sem história. Mesmo diante desse silêncio nos registros, especialistas da época preferiram ignorar a ausência de provas concretas. Muitos estavam fascinados pela ideia de finalmente encontrar um vestígio físico da passagem de Drake pela costa da Califórnia. Assim, apostaram tudo em um único artefato, elevando a placa a um status quase mítico. O desejo de acreditar era tão grande que detalhes suspeitos foram deixados de lado. Era um verdadeiro castelo de cartas, sustentado apenas pela vontade coletiva de transformar uma lenda em realidade. E tudo isso por causa de uma assinatura que ninguém jamais viu de verdade. O achado foi casual demais. Um homem caminhando distraidamente tropeça na placa metálica, quase como se ela tivesse sido deixada ali de propósito, à vista de todos. Sem perceber o valor, ele usa o objeto para consertar seu carro antigo, improvisando uma solução rápida, e logo depois descarta a placa na beira da estrada, sem dar importância. Anos mais tarde, outro homem encontra a mesma placa, agora já marcada pelo tempo, e decide levá-la à universidade para análise, intrigado com sua origem misteriosa. O local era extremamente acessível, uma estrada de terra aberta, quase como se alguém quisesse garantir que a placa fosse encontrada por qualquer um que passasse por ali. Descobertas arqueológicas reais costumam exigir escavações cuidadosas e contexto histórico, mas essa placa simplesmente apareceu, largada como um objeto perdido na calçada, sem explicação. A conveniência desse achado era, na verdade, o maior sinal de alerta. Um detalhe importante que muitos ignoraram na época. Em 1936, o professor Herbert Bolton, uma das maiores autoridades em história da colonização espanhola na Califórnia, estava determinado a encontrar provas concretas da passagem de Francis Drake pela costa oeste dos Estados Unidos. Quando a placa de latão apareceu, Bolton não hesitou. Declarou sua autenticidade quase instantaneamente, sem uma análise profunda. Sua reputação era tão sólida que outros especialistas, mesmo os mais céticos, sentiram-se pressionados a concordar.
Artigos científicos foram publicados rapidamente, telegramas de congratulações circularam entre universidades e a notícia se espalhou como um feito histórico. A placa foi adquirida por uma quantia significativa, celebrada em cerimônias públicas e exibida como um verdadeiro tesouro nacional. Escolas organizaram excursões para vê-la, e o objeto virou símbolo de orgulho californiano. O entusiasmo era tanto que o pensamento crítico foi deixado de lado. Jornais, rádios e até políticos exaltaram a descoberta, reforçando a narrativa sem questionamentos. O viés de confirmação dominou o ambiente acadêmico. Qualquer dúvida era rapidamente abafada, e vozes dissonantes eram ignoradas ou desacreditadas. Assim, a euforia coletiva levou a decisões precipitadas e à consagração de uma farsa como verdade histórica. A placa foi forjada por membros da Eclampus Vitus, uma fraternidade conhecida por suas pegadinhas. Eles criaram a placa para provocar Bolton, adaptando-a exatamente à sua teoria. O objetivo era uma piada interna, mas a brincadeira cresceu além do controle. Ninguém imaginava que a mentira se tornaria um fato histórico por quase 40 anos. Quando a pegadinha virou notícia nacional, os criadores entraram em pânico. O líder da farsa morreu, e os outros optaram pelo silêncio, temendo destruir reputações. Por décadas, assistiram a mentira se consolidar como verdade. O segredo virou um fardo, mostrando como uma mentira pode criar raízes profundas. O silêncio permitiu que a farsa durasse quase 40 anos. Só nos anos 1970, a placa foi analisada com tecnologia moderna. Testes revelaram que o latão era do século XX, incompatível com a época de Drake. A composição química foi a prova definitiva da farsa. A ciência, ignorada no início, desmascarou o engano. O método científico triunfou sobre o desejo de acreditar. A escrita da placa tinha erros gritantes de inglês arcaico, ignorados pelos especialistas. Os falsificadores deixaram pistas de propósito, achando que seriam notadas. Mas o viés de confirmação era tão forte que cada erro foi racionalizado. Os indícios da farsa viraram provas de autenticidade. Após a farsa ser revelada, muitos se perguntaram se Bolton foi vítima ou cúmplice. Ele era especialista demais para não notar os erros. Talvez o desejo de estar certo tenha cegado seu julgamento. No fim, Bolton foi o maior facilitador da mentira, mesmo sem criá-la. Depois de desmascarada, a placa virou símbolo de um dos maiores vexames acadêmicos do século XX. Hoje, está guardada na Biblioteca Bancroft, não como relíquia, mas como lição de humildade. É estudada como exemplo de como especialistas podem ser enganados. A placa se tornou um alerta permanente sobre os perigos do excesso de confiança. A história da placa de Drake é uma lição sobre viés de confirmação e poder acadêmico. Mostra que até especialistas podem se enganar quando querem acreditar. O caso reforça a importância do ceticismo e do método científico. No fim, a farsa serviu para ensinar mais sobre a busca pela verdade do que qualquer descoberta real. A maior reviravolta foi transformar um engano em aprendizado. A placa de Drake é um lembrete fascinante de como narrativas sedutoras podem facilmente ofuscar a verdade, mesmo diante de evidências contrárias. Ela nos mostra como o desejo de acreditar em histórias incríveis pode ser mais forte do que a busca pela realidade. O artefato virou símbolo de alerta contra o excesso de confiança e a importância de mantermos o senso crítico, especialmente diante de descobertas surpreendentes. A busca pelo conhecimento exige dúvida constante, não só em arqueologia, mas em toda a ciência. Questionar, investigar e revisar são atitudes essenciais para evitar enganos e aprender com o passado. E você,
Acha que Bolton foi vítima de um engano ou sabia de tudo desde o início? Compartilhe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para quem gosta de mistérios. Até a próxima farsa histórica. E lembre-se, sempre questione as histórias boas demais para serem verdade. O ceticismo é nosso melhor aliado.